todos. Sejam muito bem-vindos. É com grande satisfação que damos início a esse quarto encontro da Jornada de Organização das Redes de Atenção à Saúde. Meu nome é Luciana Toledo, eu sou assessora técnica do CONAS e serei a mediadora desse episódio, que tem como tema a vigilância em saúde. Essa é uma iniciativa do CONAS, em parceria com a Humane, com a Organização Pan-Americana de Saúde, com o Hospital Albert Einstein e a Beneficência Portuguesa. Ele busca oferecer suporte técnico e estratégico os consultores, facilitadores, os tutores, as referências técnicas das secretarias estaduais e municipais de saúde e também os membros das nossas câmaras técnicas. O seu objetivo é capacitar os profissionais e também os gestores que estão envolvidos na planificação da atenção à saúde para otimizar as atividades desenvolvidas para a estruturação das redes de atenção alinhadas, né, sempre aí aos desafios atuais. E é sempre importante a gente relembrar que a planificação da atenção à saúde, ela já conta com 20 anos, né, de desenvolvimento e tem sido avaliada por diferentes estudos como uma ferramenta potente para a organização das redes de atenção à saúde. Antes da gente prosseguir, vou pedir para o pessoal da organização compartilhar no chat um link com a lista de presença e também um link de avaliação do evento, desse episódio especificamente. E aí eu lembro que os participantes que tiverem mais de 80% de presença, eles vão receber um certificado de conclusão de participação na jornada. Para dar início ao episódio, eu quero apresentar os meus colegas que estão aqui comigo no presencial, já agradecendo antecipadamente a disponibilidade da participação, a assessoria de comunicação social do CONAS, aqui representada pela Tatiana Rosa. Boa tarde, gente. A Tati, ela vai fazer uma organização, um compilado aí das suas contribuições no chat, para ao final a gente tentar partilhar o máximo. E também o nosso colega, o Dr. Nereu Henrique Mansano, ele é assessor técnico do CONAS, ele é responsável por esse tema, e a quem eu passo imediatamente a palavra para ele se apresentar, fazer sua fala num tempo aproximado de 15 minutos, e aí a gente já combina aqui no meu papel de organizar o tempo, que faltando 2 minutinhos eu te aviso, porque você faz as considerações finais e a gente tenta ao máximo acolher as falas aí no chat. Tá bom? Tá com você, Nereu, fica à vontade. Boa tarde a todos e todas. Eu queria dar um abraço a todos os amigos e amigas que estão aqui acompanhando a gente. Acho que é super importante oportunidades como essa para que a gente possa fortalecer a integração das ações de vigilância em saúde com todos os pontos de atenção da rede de atenção à saúde. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação com a maior brevidade possível, porque todo mundo que me conhece sabe que eu tenho um pouquinho de dificuldade com o tempo. Espero que vocês estejam, acho que todos estão vendo minha apresentação, né? Bom, gente, eu vou, nesse episódio em que nós vamos tratar da vigilância em saúde, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde e a sua articulação com a organização das redes de atenção à saúde, uma vez que, pela própria concepção dela, as ações de vigilância precisam estar presentes e integradas em todos os pontos de atenção da rede, e falar um pouquinho também sobre alguns pontos que chamam a atenção. Nós teríamos, eu poderia chamar a atenção em várias questões, mas diante do pouco tempo que a gente tem, eu vou destacar aqui um pouco 3 pontos que têm chamado a atenção mais recentemente, mas eu poderia estar levantando diversos outros aspectos que a gente poderia ter uma jornada inteira só para falar das ações de vigilância. Então, eu vou começar um pouquinho falando um pouquinho mais sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde e a sua articulação, né, com as redes de atenção à saúde.
É importante lembrar que a Política Nacional de Vigilância em Saúde ela foi construída totalmente no espaço do controle social, a partir das discussões da primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, que aconteceu no começo de 2018. E ela agregou as discussões que a gente já vinha fazendo no âmbito do tripartite, no âmbito da gestão, nós já tínhamos um rascunho que vinha sendo elaborado, mas daí foram incorporadas as contribuições vindas durante a conferência, as discussões acontecidas na Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde do Conselho, e a partir daí foi publicada, né, através da Resolução 1588 de julho de 2018. Vou destacar algumas questões que a política traz. A primeira é que a política de vigilância é uma política pública de Estado. A gestão das ações de vigilância é de responsabilidade do poder público e é uma função essencial do Sistema Único de Saúde. Ela tem um caráter universal, transversal, ela é orientadora do modelo de atenção nos territórios, principalmente a partir das informações trazidas pela vigilância, você vai orientar a organização do modelo de atenção. Como eu já falei, ela tem gestão de, apesar dela ter a gestão de responsabilidade exclusiva do poder público, como ela incide e precisa estar presente em todos os níveis e formas de atenção à saúde, em todos os pontos da rede de atenção, ela vai abranger todos os serviços, sejam eles públicos, sejam eles privados. O conceito da vigilância, e é o que está, se você for avaliar o conceito, que eu não vou entrar em detalhe aqui, de todas as sub-áreas da vigilância, mas o que tem em comum na vigilância é que o insumo fundamental para qualquer ação de vigilância é a informação. Ela traz na sua definição que a vigilância é um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, com um objetivo, que é o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo regulação, intervenção, atuação em condicionantes e determinantes para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças. E ela compreende a articulação dos saberes processos e práticas das suas 4 grandes áreas, que é a vigilância epidemiológica, a vigilância em saúde ambiental e saúde do trabalhador e a vigilância sanitária. Além disso, é importante destacar 2 áreas que são transversais e fundamentais para toda a vigilância em saúde, todas essas 4 áreas, que é a vigilância laboratorial, os laboratórios de saúde pública e a análise de situação de saúde, que tem que estar presente também em todas as áreas da vigilância e faz parte do processo de trabalho da vigilância a partir do conhecimento da epidemiologia, que é a ciência principal e fundamental para todas as áreas da vigilância em saúde. E é importante também lembrar que as ações de vigilância em saúde elas devem ser transversais, atuando e acompanhando, né, os determinantes do processo de saúde e doença. Aqui estão suas 4 grandes áreas, né, da vigilância, a vigilância epidemiológica, vai tratar mais a questão da prevenção e controle das doenças, a partir da informação, como todas, né, a prevenção e controle de doenças, sejam elas transmissíveis ou não transmissíveis, a vigilância sanitária, que vai tratar dos riscos da saúde, interferindo nos problemas sanitários, principalmente naqueles relacionados à produção e circulação de bens e serviços de interesse à saúde, a vigilância em saúde ambiental, que vai trabalhar os fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde, e a vigilância do trabalhador e da trabalhadora, a partir do impacto, né, que vai tratar do impacto das questões relacionadas ao trabalho e à produção, e aos processos produtivos de trabalho e seu impacto na saúde das pessoas. E trazendo agora já a questão da sua articulação com a rede, isso está muito presente na Política Nacional de Vigilância em Saúde. No seu artigo 5º, ela coloca que a política traz que ela vai contemplar toda a população em território nacional e ela vai priorizar aqueles territórios, pessoas e grupos que estão em uma situação de maior risco e vulnerabilidade, justamente no sentido de superar as desigualdades sociais e de saúde e buscar a equidade na atenção, incluindo intervenções intersetoriais que vão ser fundamentais para todas as áreas da vigilância. E ela traz no artigo 4º que a política de vigilância deve contribuir para a integralidade da atenção à saúde. E isso pressupõe, como eu já comentei, a inserção das ações de vigilância em saúde em todas as instâncias e pontos da rede de atenção à saúde.
Lembrando, mais uma vez, o que nos ensina o professor Eugênio Vilaça, quando ele fala que deve existir ele traz a questão de um postulado de coerência entre a situação de saúde e o sistema de atenção à saúde. O professor Eugênio nos diz que o sistema de atenção à saúde são respostas da sociedade que tem que ser efetiva, eficiente e de qualidade equitativa às necessidades de saúde da população. Portanto, eu preciso ter uma coerência entre as necessidades de saúde expressas na situação de saúde dessa população e o sistema de atenção à saúde, a forma como eu pratico, como eu organizo o sistema de atenção à saúde a essa população. E, como sempre se coloca, né, nós temos hoje uma situação de saúde em que predominam as condições crônicas, é o que eu estou falando, não só das doenças crônicas, mas também de tudo aquilo que envolve a necessidade de continuidade do cuidado, como a gestação, por exemplo, como o acompanhamento da criança, as ações de vacinação, todas essas, além das doenças crônicas propriamente ditas, são as condições crônicas, são as principais causas, tanto as doenças crônicas hoje, tanto na carga de doença, como de mortalidade. E um modelo de atenção ainda muito centrado nas condições agudas, que a gente chama de consultação, consulta, remédio, exame. E eu somo a isso também uma insuficiente incorporação das ações de promoção e de vigilância nesses diversos pontos de atenção à saúde e chama a atenção a questão da atenção primária por ela ser a ordenadora do cuidado. Então, se a gente continuar fazendo do mesmo jeito, os resultados vão ser os mesmos e vai ser uma ação contraproducente. Então, por que esse destaque que a gente dá para a integração com a atenção primária? Por ela ser a ordenadora do cuidado, ela é central, e por estar lá no território e assumindo a responsabilidade pelo território, é onde eu vou ter a maior necessidade de atenção. E lembrar que isso não é uma coisa nova, isso não é uma ação a mais que eu estou passando para a responsabilidade da atenção primária, e isso está presente já no conceito da atenção primária. A política de atenção básica, não só nessa versão de 2017, mais recente, mais anteriores, ela já define a atenção básica barra primária como um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, por meio de práticas de um cuidado integrado em um território definido em que essas equipes assumem a responsabilidade sanitária. E se ela assume a responsabilidade sanitária, ela deve, logicamente, isso é um desafio enorme, o tamanho das equipes que a gente tem hoje, mas isso está lá desde o conceito, a responsabilidade sanitária, isso envolve todos os aspectos do cuidado e a continuidade do cuidado a essa população. E a política de atenção básica ela já coloca também, no seu artigo 5º, que a integração entre a vigilância em saúde e a atenção básica é uma condição essencial para o alcance de resultados, no sentido de atender às necessidades de saúde da população, sempre na ótica da integralidade. Lembrar que as diretrizes para a integração da atenção primária e da vigilância estão presentes já desde quando a gente discutia o projeto VIDSUS, já há bem mais de praticamente 20 anos a gente já discute, e já se coloca a necessidade de compatibilizar os territórios, de uma programação, um planejamento integrado das ações individuais e coletivas, de um monitoramento e avaliação integrados, de reestruturar os processos de trabalho e de uma abordagem integrada nos processos de educação permanente, resumindo a necessidade que as ações de vigilância, incluindo a promoção, sejam inseridas no cotidiano das equipes de saúde da família e da atenção primária em geral. Só para destacar aqui alguns temas relevantes que demandam a articulação da vigilância, não podia deixar de falar aqui das ações de vacinação. A gente vivenciou, principalmente nos anos até 2022, uma queda progressiva das coberturas vacinais, de todas as vacinas, exemplificadas aqui na vacinação nos primeiros 2 anos de vida, mas que a gente poderia também tratar das campanhas, vacinação de idosos, gestante, todas as vacinas. E, felizmente, uma boa recuperação no ano passado, em 23, e agora em 24, dando continuidade, mas ainda sem atingir as coberturas padronizadas para praticamente todas as vacinas.
Estamos em vias de atingir a vacinação, a cobertura preconizada para esse ano, somente da dose 1 do viral, não da dose 2, e também do primeiro reforço da poliomielite. Mas em relação aqui, tratando de todas as vacinas dos primeiros anos de vida, ainda sem atingir a meta. Melhoramos muito, mas ainda temos muito o que avançar. É importante lembrar, porque eu poderia aqui também fazer uma jornada inteira só sobre vacinação, mas lembrar que não tem solução simples para um problema que é complexo. A queda da cobertura vacinal teve diferentes causas, diversos fatores intervenientes relacionados ao acesso, à organização do serviço de saúde, à atuação de vários atores, com aspectos relacionados às 3 esferas de governo, e mudanças que ocorreram na própria sociedade brasileira, onde os jovens conviveram com mortes e epidemias das vacinas impreveníveis, pelo sucesso do próprio programa. E não serão ações isoladas que vão trazer de volta as coberturas. Né? Nós vamos precisar realmente tratar dos vários aspectos que estão trazendo, levando a queda das coberturas vacinais, e lembrando também que, apesar de termos problemas com o sistema de informação que melhoraram muito, principalmente nesse último ano, a gente não pode dizer que é só relacionado ao problema do sistema. Lembrar, né, que nós estamos, uma questão importante que foi solicitado que eu lembrasse, que nós estamos tendo uma alteração importante na vacinação contra a polio, uma substituição a partir de 1º de abril, a partir agora de 2014, nós estamos substituindo a vacina oral pela vacina inativada, né? Isso também aqui pelo próprio sucesso, com o tempo como foi evoluindo. Hoje nós temos um risco muito maior da poliomielite pelo vírus selvagem, mas ainda presente em vários outros países, por isso a gente não pode desconsiderar e tirar essa prioridade, que precisa ser mantida de forma absoluta, mas no sentido, considerando que eu posso ter processos de mutação pela disseminação no ambiente do vírus atenuado, se tomou a decisão, com vários países do mundo já tomaram, de utilização somente da vacina injetável com o vírus inativado. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que nós vamos ter a apresentação, que tanto em relação à vacinação como em relação à sífilis, é o aumento a cada ano, nós podemos ver aí, da incidência de sífilis adquirida, que está aí nas varas azuis, e também, consequentemente, nas sífilis em gestantes. E, agora, minimamente, nós temos que detectar a sífilis durante a gestação. E, infelizmente, a gente não vem tendo uma evolução. A notícia boa é que ela não aumentou, a sífilis congênita não aumentou com a mesma amplitude que aumentaram os casos de sífilis adquirida e de sífilis na gestação. Todavia, ainda temos uma incidência que não podemos aceitar manter uma incidência em torno de 10 por 1.000 nascidos vivos já ao longo de vários anos, que nós não estamos conseguindo reduzir essa taxa ao longo dos anos, e para isso, nesse ponto aqui, a integração das ações de vigilância e o papel da atenção primária é fundamental. E só para encerrar, para a gente não esquecer, temos um grande desafio aí para esse ano e no ano que vem, que é a dengue. Esse ano, em nenhuma semana, tá aí, você vê aí, a partir da 27ª semana epidemiológica, as barras de azul claro, são 2024, comparado com 2023, 2023 já tinha sido o pior ano, né? E esse ano, ainda muito maior a incidência de dengue ao longo desse ano. E para o ano que vem não temos boas perspectivas, porque a gente percebe ao longo aí das últimas semanas epidemiológicas um aumento da proporção de casos pelo sorotipo 3, que há muitos anos nós não temos dengue causada pelo sorotipo 3, ou seja, uma boa parcela da população sem proteção a esse sorotipo do vírus, então, que leva a gente a pensar que nós vamos ter que ter uma atuação muito forte
no ano que vem, pensando principalmente no momento de alteração das equipes municipais e com uma integração fundamental na atenção primária, na atenção especializada, no cuidado às pessoas com dengue, porque podemos até ter casos de dengue, mas óbitos por dengue não são aceitáveis. Peço desculpa por ter passado o tempo, podíamos estar falando aqui durante uma jornada inteira sobre as ações de vigilância, mas agradeço a atenção de todos. Obrigado. Muito obrigada, Mireu. A gente te agradece. O tema é muito denso, é muito difícil cumprir no prazo, mas você cravou com 16 minutos, acho que eu considero excelente. Eu acho que vocês podiam, inclusive, gente, colocar aí no chat se vocês acham que tem alguma questão específica dentro desse tema que a gente possa futuramente abordar em outro episódio. Vai ser muito bom para a gente. Só para informar, nós combinamos o seguinte: a gente vai fazer toda a apresentação e, ao final, a gente vai abrir para perguntas. Não, nós vamos ler as perguntas que estão no chat, tá? Estou vendo que tem algumas pessoas que levantaram a mão, mas a gente pede gentileza para que vocês escrevam no chat, porque tem bastante gente e, infelizmente, a gente não vai conseguir atender a todos. Então, vamos lá. Vamos agora para um segundo momento, é uma abordagem, né, mais prática, e eu vou pedir já para a organização do evento, já projetar para a gente o vídeo da nossa primeira experiência, que é do estado do Paraná. E ele vai falar sobre a integração da atenção com a vigilância na imunização. Nós temos 2 vídeos. O primeiro vídeo é da Maria Goretti Gavi Lopes, doutora Maria Goretti, é diretora de Atenção e Vigilância em Saúde e também coordenadora do Grupo Condutor Estadual do Planificações no Paraná. E aí a gente destaca a importância, né, da articulação dessas 2 áreas, garantindo maior efetividade ao projeto. E o segundo vídeo que a gente já vai passar de forma seguida da equipe de Pato Branco, do município. E aí eu destaco a Silvânia de Agostinho, coordenadora de equipe da PS, a Emanuele Agnes, da coordenação do setor de imunização, e a Adriana Ronaiser, que é tutora do Planifica SUS. Cleomar, pode projetar para a gente? E aqui eu já vou registrando enquanto você coloca. A Lívia Cristina Brandalize, secretária municipal de saúde de Pato Branco, nossos agradecimentos. O Rodrigo Bertol, diretor de vigilância em saúde. Max Dobrovski, diretor de atenção primária. A Kátia Nasser, coordenadora de vigilância epidemiológica. Virgínia Dobkovski, chefe de divisão de imunização. Sidneia Marques, que é gerente de atenção primária à saúde. São muitas pessoas. Agradecemos e registramos aqui. Já pode colocar para a gente, são 2 vídeos bem curtos, tá, pessoal? Pode colocar, por favor. É com grande satisfação que participo deste episódio da jornada pela organização das redes de atenção à saúde. Cumprimento a todos os envolvidos, todos que estão viabilizando esse processo, muito especialmente a equipe do CONAS. O tema solicitado foi a integração da atenção com a vigilância na imunização. Eu começo dizendo do esforço da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, que criou já em 2019, início daquela gestão, a Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde, justamente para perseguir esse desafio na promoção da integração dessas 2 grandes áreas estratégicas para o nosso Sistema Único de Saúde no Paraná e em todo o Brasil. Entendendo que é complexo, que é difícil, que é um tema desafiador, é que nós começamos a retirar os nossos técnicos, os nossos profissionais da zona do conforto. Então, trabalhar a integração é fundamental, a comunicação entre as 2 áreas técnicas. Então, todos os programas, as ações, as medidas, as estratégias adotadas pela Secretaria de Estado da Saúde foram organizadas
organizadas de tal maneira que as duas áreas técnicas participaram. Foi assim e continua sendo assim o Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde e também com o Programa de Fortalecimento da Vigilância em Saúde. E são dois programas estratégicos que, inclusive, repassam recursos a todos os nossos 399 municípios paranaenses, justamente para que eles compreendam esse processo de integração e também desencadeiem seus territórios. E vamos, assim, construindo uma organização e fortalecendo a nossa rede de atenção por inteira, em todo o território paranaense. Preciso falar do Planifica SUS. A planificação da atenção à saúde chegou na hora certa, no momento certo, e pudemos, então, engajar as nossas duas equipes nessa grande estratégia de reorganização dos processos de trabalho no âmbito das nossas regionais de saúde, principalmente nos municípios que já aderiram ao Planifica SUS Paraná. Então, na vacinação não foi diferente. Nós garantimos a vacinação como ponto transversal de todas as nossas políticas. Nós queremos, nós desejamos, nós estamos trabalhando para, de fato, aumentarmos coberturas vacinais de todas as vacinas no estado do Paraná. Fizemos uma grande estratégia agora, muito recentemente, que foi a vacinação nas escolas. Conseguimos, com a integração da atenção e da vigilância, alcançar um número muito expressivo de escolas estaduais e municipais. Conseguimos avaliar quase 1 milhão de cadernetas das nossas crianças e também dos adultos, enfim, em todos os municípios do Paraná. Conseguimos aplicar, em menos de 3 semanas, mais de 200 mil doses de vacina. Então, nós já estamos com todas as nossas vacinas, né? Nós estamos avançando, aumentando o número de doses aplicadas para, de fato, aumentarmos e garantirmos a vacinação de todas as pessoas em todos os ciclos de vida. Então, vacinação é estratégico, Planifica SUS não acontece sem engajamento dos profissionais da imunização, das salas de vacina, das nossas coordenadoras, gerentes e responsáveis pela atenção primária à saúde e também dos nossos profissionais da vigilância ambiental, da vigilância epidemiológica, da vigilância de saúde do trabalhador, da vigilância laboratorial, enfim, é um trabalho árduo, permanente, constante, de incentivo, de que os nossos profissionais não tenham que refazer tarefas, mas que possam estar efetivamente engajados no fortalecimento da rede de atenção à saúde no Paraná. Vamos em frente, contando com o apoio dos nossos líderes, nosso secretário Beto Preto, nosso diretor César Neves, para que de fato tenhamos uma rede fortalecida, profissionais mobilizados e comprometidos com a saúde, com as necessidades de saúde da nossa gente, da nossa população do Paraná. Atualmente, o município de Pato Branco conta com uma população aproximadamente de 91.931 usuários cadastrados, 25 equipes de estratégia de saúde da família, 14 pontos de vacinação e uma sala de vacinação central. A integração entre a vigilância em saúde e a atenção primária se dá pela coordenação compartilhada entre as duas e também através de capacitações constantes às equipes de saúde, também através de ações do Planifica SUS. Atualmente, o município conta com 3 equipes vinculadas e dedicadas ao Planifica. É válido ressaltar a importância do Planifica para a padronização dos atendimentos e também qualificação das ações. Além disso, o município também realizou um instrumento de avaliação em 2 etapas, onde o objetivo foi identificar as não conformidades de cada unidade e assim poder corrigi-las, gerando um atendimento mais qualificado aos usuários de Pato Branco. O primeiro passo para que houvesse integração entre vigilância epidemiológica e atenção primária foi o reconhecimento dos territórios como vivos. Além disso, a discussão dos indicadores e também a identificação das principais dificuldades e potencialidades das equipes.
Então, para nós, essa integração, ela visa a interdisciplinaridade, a intersetorialidade, uma comunicação aberta com a rede e também a incorporação da vigilância nos nossos processos de trabalho, para que a gente consiga direcionar as nossas ações. E com isso nós conseguimos atingir bons resultados, como por exemplo, cobertura vacinal adequada, metas e indicadores e também, principalmente a resolutividade e um acesso qualificado aos nossos usuários de saúde. Dentro do processo do Planifica SUS, a imunização foi uma temática transversal em todas as etapas, sempre incentivando a busca ativa de faltosos na vacinação, especialmente dos grupos prioritários, e das linhas guias, no nosso caso, crônicos e pessoas idosas. Houve uma etapa específica sobre imunização no Planifica, onde foram trabalhadas diversas temáticas, Foi trabalhado sobre supervisão de sala de vacina, sobre POP, sobre instrumento de autoavaliação de sala de vacina, rotinas de sala de vacina. E dentro desse processo do Planifica, a atenção primária e a vigilância estiveram integrados em todo o processo. Coordenação da atenção primária e coordenação do setor de imunização fazem parte do colegiado gestor do Planifica, participam das reuniões e das discussões. Um exemplo de processo implantado durante o processo do Planifica foi a implementação do alerta de atraso de vacinação no prontuário. Foi uma demanda que surgiu a partir de uma reunião do Planifica na UBS Industrial e a partir daí, coordenação de imunização e DAPS buscaram implementar essa ferramenta. Muito obrigada. Em nome do CONAS, eu quero agradecer a todos os envolvidos que se disponibilizaram a compartilhar com a gente essa experiência do Paraná. Para a gente ganhar tempo, eu já vou passar para o Nereu fazer uma primeira pergunta e peço que os representantes da sede do município façam suas considerações em tempo de até 5 minutos cada. Lembrando, gente, que tem algumas pessoas que estão levantando a mão, a gente não vai abrir, vai ser só considerações e perguntas no chat também, tá bom? Bom, primeiramente, parabenizar tanto a Secretaria Estadual quanto a Secretaria Municipal de Pato Branco pelo trabalho que vem sendo realizado. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, quando a gente fala em planificação, por trás de tudo está planejamento. Você quer uma estratégia de ir trabalhando, basicamente, principalmente dentro das equipes da terceira, obviamente, necessariamente no grupo da vigilância. Dentre as principais ações desencadeadas pelo Ministério da Saúde para a recuperação das coberturas vacinais desde 2023, é o processo de microplanejamento para as atividades de vacinação de alta qualidade. A minha pergunta é se ocorreu alguma articulação entre o processo de planificação do pessoal da saúde e o microplanejamento nos municípios, especialmente no município de Pato Branco, bem como a participação tanto da vigilância como da atenção primária em ambas as atividades. Isso já foi respondido, essa questão da participação da vigilância na planificação, mas eu queria ouvir um pouquinho mais, tanto do Estado quanto do município, sobre como se deu o processo de microplanejamento e a articulação das áreas na implementação do microplanejamento. Podemos pedir para o Estado para começar? 5 minutos, por favor, para as considerações. Maria Gorete, você nos ouve? Seu áudio ainda está fechado. Nós não estamos ouvindo. Aqui. Fechado o áudio, Nós podemos pedir para o município iniciar enquanto vocês... Não, só agora. Perfeito, à vontade, 5 minutos. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Sidneia, gerente da atenção primária. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de trazer aqui a experiência dessa ação de integração que estamos desenvolvendo no estado do Paraná. Essa integração, como já foi comentado pela nossa diretora de Atenção e Vigilância, iniciou-se com o Planifica SUS, sendo temática transversal em todas as etapas. Então, conforme a gente ia desenvolvendo as etapas do Planifica SUS, a temática da imunização era inserida de acordo com o assunto abordado. Além disso,
no grupo condutor, no grupo operacional, a gente tem representante da equipe da Vigilância em Saúde participando para discutir todas as etapas do Planifica SUS Paraná. Além disso, a gente também tem as equipes de tutores regionais, onde nós temos, que são compostos também por representantes da atenção e da vigilância. E eu queria fazer um agradecimento especial a essa equipe de tutores regionais, municipais e de referências da imunização do Estado do Paraná, porque se essa integração está acontecendo é porque eles estão levando essa temática para a região, lá para o território. A partir, então, do Planifica SUS Paraná, nós desenvolvemos várias ações em conjunto. Elaboramos documentos como orientação para busca ativa no caso da vacinação de coqueluche, em questão de como registrar adequadamente a vacina, né, nos sistemas de informação. Também implantamos nas regiões de saúde um ponto focal na atenção primária para a imunização, o que fortaleceu e possibilitou uma discussão mais próxima do território entre a vigilância e a atenção nesse processo para intensificar as ações para o aumento da cobertura vacinal. Também, a gente, como já foi comentado, a estratégia do Programa Saúde na Escola, e nós tivemos um momento de força-tarefa que foi ampliado esse período, e aí, para além da atenção primária, a gente teve a participação também da Divisão da Saúde da Criança, da Promoção à Saúde e da Vigilância. Esse é o grande desafio que a gente tem, que a imunização não seja trabalhado como algo à parte, mas sim como fazer parte do cuidado da população, onde todas as linhas de cuidado, ao pensar na assistência, no cuidado, vejam a imunização como um fator fundamental para a prevenção e que ele seja abordado a toda a consulta. Então, esse é um momento que a gente fez e que foi muito importante. Além disso, a gente fez capacitações, várias capacitações conjuntas. E como o Nereu falou, quando a gente fala em planificação, a gente fala de planejamento. Então, não era só participar da capacitação, era fazer planejamento conjunto, sentar na mesa, discutir as estratégias, falas conjuntas da atenção primária, da saúde da criança e da imunização, da equipe da vigilância da imunização, cada um com seu conhecimento, com a sua especificidade, fazendo com que, sim, essa meta de ampliação de cobertura fosse um objetivo de todos os setores da secretaria. Então, com essas ações que a gente desenvolveu, o que principalmente a gente teve como desafio? Entender que integrar não é fazer pelo outro. Que integrar é cada um com a sua responsabilidade, com a sua função, desenvolver a sua atividade, sabendo que todos estão em conjunto para um mesmo objetivo. Então, isso a gente tem reforçado em todas as ações do Planifica SUS, aonde eu preciso conhecer o que o outro faz, para que eu possa ver o que eu já faço e assim evitar duplicidade de ações, mas principalmente fortalecer ações para resultado muito mais efetivo no território. Então, eu agradeço a equipe aqui da Secretaria de Estado, a equipe da imunização, a equipe da atenção primária e da atenção, assim como os tutores regionais e a equipe de referências da imunização na região, porque se isso está acontecendo, é porque vocês estão junto conosco nessa proposta, numa comunicação efetiva. E agradecer em especial a nossa diretora de Atenção e Vigilância, porque é ela que realmente instiga a gente a sair dessa zona de conforto e façamos, sim, um movimento diferente para termos respostas diferentes. Obrigada. Excelente. Eu gostaria agora disponibilizar, né, encaminhar a fala para a Emanuele, do município de Pato Branco, para que daí ela possa também fazer as contribuições. Boa tarde, então me chamo Emanuele. No nosso município de Pato Branco, até o ano de 2019, nós fazíamos um planejamento municipal em imunização. E esse planejamento a nível municipal, ele não nos dava, na verdade, recursos para que nós mudássemos a nossa realidade. Nós tínhamos baixas coberturas vacinais no nosso município, mas nós não sabíamos aonde estavam os nossos bolsões suscetíveis, não sabia quais eram as fragilidades das equipes e também não sabíamos se essa baixa cobertura estaria relacionada talvez a um processo de trabalho das equipes, né, como barreiras de acesso, por exemplo,
ou outros fatores ligados, né, à própria percepção da população. Então, foi preciso, a partir de 2020, fazer um microplanejamento a nível municipal. Então, o que nós fizemos? Nós nos unimos, vigilância epidemiológica, atenção primária e imunização, e fomos pontualmente até os territórios de cada unidade de saúde, onde nós discutimos com as equipes os indicadores de cada local. Também conhecemos o território, o perfil populacional, considerando esse território como vivo, com a sua dinâmica, com a sua metodologia de trabalho, enfim, tantas outras características desse território, e também conseguimos conhecer um pouquinho a população e as suas principais, a equipe e as suas principais fragilidades e potencialidades que poderiam talvez servir de exemplo para outras equipes. Então, a partir disso, desse diagnóstico inicial, é que nós iniciamos o nosso planejamento municipal de uma maneira mais descentralizada. Então, hoje em dia, como que nós atuamos? Mês a mês, nós encaminhamos para as equipes os seus indicadores, né? Por exemplo, cobertura vacinal, taxa de abandono e outros indicadores para que a equipe tenha uma visão ampla do seu território e saiba identificar, por exemplo, quais são as principais faixas etárias vulneráveis. Se for uma baixa cobertura em menores de 1 ano, né, talvez redobrar a atenção para a puericultura. Se for acima dessa faixa etária, talvez direcionar as ações para a escola, que é onde essas crianças estão. Então, a equipe ela precisa conhecer, né, os seus indicadores para saber atuar. Nós incluímos a vigilância epidemiológica em todo o nosso planejamento, né, esse diagnóstico é importante também, e a partir desse contato diário com as equipes, nós conseguimos identificar as fragilidades e realizar ações de educação permanente. Então, nós realizamos muitas ações utilizando metodologias ativas, para que a equipe seja instrumentalizada e empoderada a trabalhar com as suas ações locais. E aí, o importante é que esse monitoramento, essa supervisão das coordenações em conjunto, elas são realizadas continuamente, então o nosso planejamento ele não é anual, ele se dá de acordo com os indicadores mensais, né, que são avaliados, aí sim, para fazer esse direcionamento mais adequado das nossas ações. E um ponto importante foi principalmente a rede, né, e não só a rede SUS. Então, nós ampliamos muito a nossa comunicação, não só com as equipes de saúde, mas também com outros setores como educação, mostrando a importância dos educadores nesse processo. Foi de muita resistência inicialmente, mas a partir do momento que eles conseguiram entender o seu papel, nisso se tornou uma ação mais aberta também às unidades de saúde. Envolvemos outros setores também, como os nossos projetos sociais, União de Bairros, CRAS, enfim, todos os setores possíveis nesse planejamento e também, né, na execução das nossas ações. E aí, o Planifica, ele veio justamente para fortalecer as nossas ações municipais e qualificar esse processo das nossas equipes. Então, nós temos um colegiado gestor, é um colegiado formado por coordenadores de diferentes setores, que justamente avalia as demandas das equipes do Planifica SUS. Então, são demandas que geralmente não conseguem ser atendidas pela equipe, né, que sai do poder de gestão das equipes, e que esse colegiado discute, né, e avalia a viabilidade ou não dos pedidos executados. Então, todo esse trabalho em conjunto, ele nos deu bons resultados, né? Hoje nós temos bons indicadores em imunização, nós temos um trabalho em rede como uma comunicação bem clara e bem aberta, um apoio muito importante. Então, tudo que nós planejamos, ele nos dá mais fluidez nos processos, justamente porque existe essa integração que foi tão importante para o nosso município. É isso. Muito obrigada, Sidneia e Emanuele, muito contente de ouvir essas falas. A gente entende que isso estimula muito, né? Essa integração é muito importante. E para a gente já seguir para a nossa próxima experiência, eu vou pedir para a organização já projetar o vídeo da experiência do estado de Rondônia, com o tema Estratégia para o Controle da Sífilis Gestacional e Congênita. Eu queria registrar aqui o agradecimento a Tamires Oliveira, representante da Câmara Técnica de Atenção Primária à Saúde do Estado de Rondônia, a Andrea Fernanda Gaspar, que é diretora da Vigilância em Saúde do município de Ariquemes,
a Cristiane Sueli, coordenadora da APS, e a Jéssica Rayane, enfermeira do Departamento da Vigilância Epidemiológica do município de Ariquemes. Esse vídeo vai trazer a apresentação da Maria da Paz Bezerra, a quem também agradecemos, e ela é enfermeira da unidade do setor 9 do município de Ariquemes. Pode colocar, por gentileza, Cleomar. Falar de sífilis em gestante no município de Ariquemes, a demanda é muito grande, né? Mas, porém, tem controle. Nós temos um setor de epidemiologia muito bom, né? Na pessoa da Ana e da Jéssica. Essas meninas trabalham bastante, elas construíram um instrumento de trabalho, uma planilha para monitoramento dessa gestante com sífilis, né? E aí nessa planilha é inserido todos os dados da paciente, a turma, o PP, o tratamento, os exames de acompanhamento. E esse instrumento ele nos deu um norte assim, de comunicação com o setor. Às vezes o enfermeiro não se atenta no tratamento, esquece de inserir nessa planilha o dia do tratamento, e aí as meninas já entram em comunicação com a gente, em contato, e a gente faz tudo certinho. E elas acompanham assim, rigorosamente essa planilha, para saber como é que está o andamento do tratamento. E isso tem dado certo. É uma estratégia para ser copiada por outros municípios, por ter cidade, né? E deu certo. Obrigada. Aqui nós temos a planilha de monitoramento de sífilis em gestante do município de Ariquemes. Os dados da planilha são fictícios. Essa planilha foi criada para melhorar o monitoramento dos casos de gestantes com sífilis em tratamento no município. A planilha ela é online e todos os enfermeiros da rede possuem acesso a ela. Um fato positivo porque as gestantes têm uma grande rotatividade nas unidades. Então, qualquer enfermeiro tem acesso a esse tratamento. Também é importante porque o Departamento de Vigilância Epidemiológica consegue monitorar o tratamento das gestantes e se foi feito em tempo oportuno. Também sinaliza os enfermeiros quando a gestante não compareceu na data prévia para o tratamento. E em caso de faltosos, é possível realizar a busca ativa dentro do prazo. A planilha também conta com outras informações, como o segmento do VDRL, para melhor monitoramento do caso. Parabéns aos colegas aí de Ariquemes, do estado de Rondônia, pela experiência. Destacar, né, que agora no último 4 de dezembro, o Ministério da Saúde entregou a certificação para a eliminação da transmissão vertical de HIV, sífilis ou hepatite B a diversos municípios e estados brasileiros. Em Rondônia, a Vilhena obteve a certificação tripla esse ano, tanto a eliminação da transmissão vertical do município de Vilhena, a transmissão vertical do HIV, como selo ouro para sífilis e hepatite B. E com isso, o Estado agora conta com 3 municípios certificados. Ariquemes, que acabou de falar, e de Paraná já haviam recebido a certificação pela eliminação da transmissão vertical do HIV, e Ariquemes, o selo prata, e de Paraná, o selo ouro, de boas práticas para sífilis. O que eu queria perguntar, tanto para os colegas do Estado, como para os colegas de Ariquemes, como que foi a articulação entre a APS e a AVS, a Vigilância em Saúde, nesse processo de certificação que está ocorrendo, está sendo estimulado pelo Estado e implementado pelo município de Ariquemes para certificação, né, para obter a certificação para eliminação vertical, especificamente, também HIV, mas especificamente aqui em relação a 5 minutos, queria também aqui, nós estamos com o tempo muito apertado, 5 minutos para o estado de Rondônia e 5 minutos para os colegas da Secretaria Municipal de Saúde de Ariquemes. Boa tarde, vocês me ouvem?
Sim. Eu vou falar um pouquinho sobre o Estado. Então, eu sou Tamires, eu faço parte aqui da APS, sou coordenadora da atenção primária e da Câmara Técnica da APS pelo CONAS. Primeiramente, agradecer o convite por participar. E enquanto Estado, né, de fato, a gente tem um grande desafio para esse avanço da integração da APS com a vigilância. E aí, aqui a gente tem uma agência de vigilância em saúde. E aí, primeiramente, também já aproveitar e agradecer a alguns atores envolvidos nesse processo, doutora Arlete, Estela e outros profissionais que fazem parte da agência de vigilância em saúde. E aí, para a gente conquistar, né, esses certificados, além das reuniões conjuntas, né, os comitês onde a APS e a vigilância estão integradas, faz com que a gente possa, de fato, chegar, né, nessa certificação. Né? As meninas de Ariquemes vão falar um pouquinho melhor, porque vivenciam isso mais na prática, mas uma coisa que nos chama muita atenção enquanto Estado é que a gente tem buscado, aqui, pela Coordenadoria de Atenção Primária à Saúde, não ser meros participantes em mesas de abertura ou nessas discussões, mas que, de fato, nós, enquanto atenção primária, possamos ordenar toda essa rede de atenção, coordenar todo esse cuidado, seja pela a imunização, mas pelo controle, né, e acompanhamento das doenças transmissíveis e não transmissíveis e outros agravos. Então, a gente está partindo, é um desafio, é um caminho a percorrer, mas a gente está partindo desse princípio de meros participantes para, então, de fato, integrar, né, na discussão e no planejamento das ações, de acordo com os nossos territórios e as nossas especificidades. Nós estamos falando de uma região norte, onde nós temos as nossas especificações locorregionais, onde a gente precisa considerar nossas populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas, e entre outros. População migrante também, que é muito comum. Então, a gente tem buscado essa integração, além, né, dessas mesas, mas a participação mais ativa da atenção primária, junto à nossa agência de vigilância em saúde, e que isso corrobora com essas certificações no Estado. Obrigada. E aí, eu passo a palavra para a Jéssica. Olá, estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, né? Agradeço o convite também. Agradeço aí, primeiramente, a coordenação da Gevisa, né, em nome da doutora Arlete, Gilmarina e Estela, que elas, nesse trabalho da sífilis, elas estão em conjunto com a gente aí há um bom tempo, né? Eu sou enfermeira Jéssica, atualmente estou na vigilância epidemiológica do município, mas desde 2021 venho trabalhando aí, né, com a intensificação dessas ações voltadas à prevenção, né, da transmissão vertical do HIV, hepatite B e C e da sífilis, né? Já nos projetos da OPAS, né, inicialmente, fui articuladora, né, apoiadora no projeto, e agora estamos aí dando seguimento, né, depois da certificação, que foi um grande aprendizado, e tudo isso veio, né, trazer para a gente a forma, né, direcionar de como a gente trabalhar para melhorar, para qualificar cada vez mais a rede, né, e também para principalmente integrar essa rede, né, de vigilância e atenção primária à saúde, para a gente conseguir, né, ter melhor qualidade na assistência voltada para a gestante, né, ali no pré-natal, e também para as crianças, né, e principalmente as crianças expostas, que é a nossa grande preocupação também. Então, em 2021, né, com o trabalho de intensificação das ações para a eliminação da sífilis, a gente começou já a intensificar os trabalhos, daí veio a criação do comitê, né, o comitê a gente implementou, criou esse comitê e ele passou, então, a funcionar. E a partir daí a gente conseguiu identificar quais foram os gargalos, né, as nossas dificuldades na rede, que estavam fazendo com que a gente tivesse uma subnotificação dos casos, os tratamentos, a gente não conseguia encontrar confirmação do tratamento adequado,
A gente tinha muita dificuldade nas investigações quando chegava uma ficha de notificação de criança com sífilis congênita, e aí a gente foi trabalhando, né, para melhorar essa qualificação, o banco de informações, né, tanto as informações no prontuário que a gente precisa ter, como também, né, a confirmação do tratamento dessa gestante em específico dessa planilha. E aí a gente iniciou com o protocolo, junto com a maternidade, junto com o laboratório, com a APS, a gente fez essa integração, ela foi fortalecida ainda mais com a certificação, né, quando a gente veio trabalhar a certificação, a gente foi vendo que a gente precisava melhorar cada vez mais, em 2022 a gente não conseguiu, né, seguir à frente com a certificação, mas aí logo em seguida a gente viu quais eram as nossas dificuldades e começou a atuar cada vez mais nesses pontos aí específicos, e vem trabalhando cada vez mais, né, e aprendendo muito também. Cada dia, né, um novo aprendizado. E aí a gente implantou, né, sentamos, conversamos com a Atenção Primária à Saúde, com a coordenação, né, da ideia de implantar essa planilha para o monitoramento, né, das doses aplicadas na gestante, porque as nossas gestantes, na nossa realidade, elas têm uma rotatividade de endereço muito grande também. Então, a gente tem essa planilha online que todos os profissionais da APS e os enfermeiros têm acesso, né, com o cartão SUS ali da gestante, né, para identificá-la, e aí a gente lança ali a primeira dose, a partir do momento que o enfermeiro lançou a primeira dose, a gente já tem acesso aqui também, visualiza isso, e a gente já fica ali monitorando em conjunto, a vigilância em conjunto com a APS. E aí, dessa forma, a gente sinaliza, a gestante não compareceu no 7º dia, ou não está lá a dose, né, registrada para a gente. O que aconteceu? Vamos fazer a busca ativa. Aí nós temos agora até o 9º dia, no máximo, ali, para a gente resgatar essa mulher, né, e conseguir concluir esse tratamento. No caso que a gente não consegue concluir esse tratamento, a gente ainda consegue, né, iniciar um novo tratamento em tempo oportuno, que muitas vezes a gente não tinha essa visão, né. Então, nesse momento, a gente consegue ter essa visão, retornar ao tratamento em tempo oportuno e tratar com menos de 30 dias do parto, né, essa mulher. E também até para a gente melhorar a qualificação lá das fichas de notificação de sífilis congênita, porque daí a gente tem as informações, né, no nosso banco de dados, né, e na planilha para a gente confrontar, né, quando a gente precisa fazer as investigações. Então, ajuda muito essa planilha. A gente tem também um contato aí constante com os enfermeiros da APS, e a integração, ela se torna natural, né? Nesse momento, ela é natural para a gente por conta, né, dessa intensificação desses trabalhos. Então, foi positivo, né, é muito positivo, e a nossa maior preocupação, né, por isso que a gente estabeleceu protocolos, fluxos, é em manter, né, esse trabalho. Nós queremos que ele se mantenha e que a gente continue, né, com 0 crianças com sífilis, com HIV congênito, né, nosso número é 0, mas para sífilis a gente precisa melhorar muito, porém, quando a gente começou a trabalhar, foram que os casos começaram a surgir, né, e aí agora a gente precisa qualificar cada vez mais para que essa mulher tenha o tratamento adequado em tempo oportuno, e a gente tem as crianças expostas também sendo monitoradas, que a gente também utiliza uma planilha, monitorando essas crianças junto com o ambulatório de pediatria e APS, para também o segmento, né, da criança exposta e da congênita, que também é uma preocupação nossa, e a gente conseguiu também montar esse outro instrumento no município. Então, eu agradeço novamente e fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada. Muito obrigada, Jéssica, Tamires, toda a equipe da Secretaria Estadual, do município. É muito importante a fala de vocês. Eu queria, mais uma vez, agradecer também o Estado e o município do Paraná, e já passando aqui para fazer as considerações que a gente teve aqui no chat, pedindo para vocês mais 5 minutinhos, se vocês concordarem, para a gente trazer essas contribuições, antes da gente finalizar. Agora são 18 horas. Tatiana vai trazer aqui para a gente algumas questões. A gente teve alguns comentários aqui no nosso chat falando muito sobre a importância da qualificação que a planificação trouxe nos processos de trabalho das equipes, principalmente em relação à estratégia de educação permanente em saúde. E também teve muita gente elogiando essa coordenação integrada da APS com a vigilância, né, falando da importância do envolvimento como um todo, tanto da APS quanto da vigilância, né.
E aí eu passo para o Nereu para ele poder fazer as considerações finais. Bom, queria primeiramente, mais uma vez, parabenizar as duas experiências em que a gente viu o que é fazer vigilância. Quando a gente fala que vigilância tem que estar presente em todos os pontos da rede de atenção, em especial na atenção primária, o que a gente viu, tanto na experiência de Pato Branco, quanto na experiência do Ariquemes, quando eu faço busca ativa de vacina, quando eu faço acompanhamento das informações referentes ao tratamento das gestantes, só dando um exemplo. As equipes que estão lá no território estão fazendo vigilância e, com isso, estão qualificando a atenção tanto na questão da prevenção da transmissão vertical da sífilis, do HIV, como também na melhoria das coberturas vacinais. Nós estamos fazendo, na prática, as equipes da atenção primária fazendo vigilância. E, logicamente, articulada e integrada e com a orientação adequada, tanto da coordenação da atenção primária, quanto das coordenações de vigilância, tanto no município como no estado. É isso que a gente espera ver em todas as áreas. Não só para vacina e para prevenção da transmissão vertical, mas também em relação à tuberculose, à hanseníase, ao acompanhamento adequado dos casos, prevenção dos doenças transmissíveis por vetores, tratamento adequado dos casos. Eu poderia ter N exemplos aqui, só que nosso tempo já está esgotado, eu não vou poder passar outros exemplos. Então, parabenizar mais uma vez, agradecer a oportunidade. Eu recebi uma pergunta a respeito do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Depois eu vou pedir para ele passar a pergunta para o Lê, para passar maiores detalhes, mas eu tenho os mais diversos formatos hoje de organização dos CRIES, e nós vamos ter uma alteração muito significativa a partir da nova portaria do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que foi aprovada no Grupo de Trabalho de Vigilância e Saúde, da CIT, está na conjura agora do Ministério e deve estar vindo agora para a CIT, ou agora em dezembro, ou no máximo em janeiro, em que nós vamos ter um novo formato. Então, os imunobiológicos especiais são aqueles que são aplicados para situações específicas, doenças específicas, pessoas que têm uma necessidade especial e que você não vai ter mais, que é inviável fazer isso só no CRIE, e geralmente eu tenho pouco nos estados. Então, nós estamos organizando uma estrutura em que eu vou ter os centros, os CRIEs, propriamente ditas, com toda uma estrutura, centros intermediários e também as próprias salas de vacina, de uma forma articulada, vão poder também estar aplicando esses imunobiológicos. Eu não tenho mais tempo, já estão olhando para mim aqui, meu tempo acabou, mas eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos e parabenizar a todos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela presença. A gente passou aí 4 minutinhos, a gente ainda tem 1 minuto para agradecer mais uma vez a todos que participaram. Nereu, muito obrigada, você foi excelente. Tatiana, obrigada. Cleomar, muito obrigada. Lembrando que esse é o último episódio desse ano, e a gente volta no dia 13 de janeiro com o tema da atenção ambulatorial especializada hospitalar na rede de atenção à saúde.